Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos, assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Eduardo, sou consultor financeiro. Passo metade da minha vida em hotéis e a outra metade a 35 mil pés de altitude. O voo São Paulo-Londres é minha rotina. 11 horas de tédio, vinho barato e ar-condicionado seco. Eu conheço o barulho dos motores, o cheiro do café requentado e a cara de exaustão das aeromoças. Eu achava que o lugar mais seguro do mundo era um tubo de metal pressurizado. Eu estava errado. Foi no mês passado. Voo noturno. Decolamos de Guarulhos às 23h. O avião, um Boeing 767, estava lotado. Peguei meu lugar na janela, 24A. Ao meu lado, um senhor de idade, gordo, que dormiu antes mesmo da decolagem. No corredor, uma mulher jovem lendo um livro. A primeira metade do voo foi normal. Jantei, tomei um comprimido para dormir e apaguei. Acordei de repente. Não houve turbulência. Não houve aviso do piloto. Apenas abri os olhos com aquela sensação ruim de que algo estava fora do lugar. Olhei para o relógio. 03h45 da manhã. Estávamos sobre o Atlântico. A primeira coisa que notei foi o frio. Aviões são frios, mas aquilo era diferente. Era um frio úmido, penetrante, que atravessava o meu cobertor fino e entrava nos ossos. Eu via a minha respiração sair como uma névoa branca e densa diante do meu rosto. A segunda coisa foi o silêncio. Quem viaja sabe. O avião nunca fica em silêncio. Tem o rugido constante das turbinas, o vento na fuselagem, o sistema de ar. É um ruído branco eterno. Mas ali não havia nada. Parecia que os motores tinham sido desligados. O avião estava planando num vácuo absoluto. Meus ouvidos doíam com a pressão do silêncio. Eu me ajeitei na poltrona. O senhor ao meu lado continuava dormindo. Mas ele estava estranho. A pele dele, que era rosada, agora estava cinza pálida. E ele não se mexia. O peito dele não subia e descia. "Senhor", sussurrei, tocando no braço dele. A sensação foi horrível. O braço dele era duro como pedra e frio como gelo. Não gelo seco, gelo molhado. O tecido da camisa dele estava encharcado. Eu recolhi a mão enojado e assustado. Olhei para a minha mão. Estava molhada. E o cheiro, um cheiro forte subiu no ar estagnado da cabine. Cheiro de sal, algas podres e querosene. Eu me levantei, tropeçando nas pernas do senhor imóvel. A mulher do corredor também estava dormindo, a cabeça caída para frente, o cabelo cobrindo o rosto. O livro estava no colo dela, mas as páginas estavam inchadas, enrugadas pela água. Fui para o corredor. A cabine da classe econômica se estendia na minha frente e atrás de mim. Centenas de passageiros, todos sentados, todos imóveis, todos cinzas e todos pingando. A água escorria dos cabelos deles, das roupas, formando poças escuras no carpete do corredor. O cheiro de mar e decomposição era insuportável. Eu comecei a andar em direção à galley, a cozinha traseira. Minhas pernas tremiam. O frio era tanto que meus dentes batiam sem controle. "Tem alguém acordado?", tentei gritar. Mas minha voz saiu como um sussurro rouco, absorvido pelo estofamento molhado. Cheguei na cozinha. As cortinas estavam abertas. Havia 2 aeromoças lá. Elas estavam de pé, de costas para mim, olhando para a parede da fuselagem. "Moça, por favor, o que está acontecendo?", perguntei, segurando no balcão de metal para não cair. Elas não se viraram. Elas continuaram paradas. Mas eu vi. O uniforme delas, aquele tailleur impecável, estava rasgado, e a pele das pernas. A pele estava inchada, azulada, com pedaços faltando, como se peixes tivessem mordiscado. Uma delas, a mais alta, começou a virar a cabeça. Devagar. O pescoço estalou, um som de osso úmido quebrando. Ela olhou para mim.
Os olhos dela eram brancos, leitosos, inchados pela pressão da água. A boca estava aberta, cheia de água escura que transbordava pelos cantos. Ela não falou. Ela levantou a mão inchada e apontou para a janela de emergência na porta oposta. Eu olhei. A persiana estava aberta. Lá fora não havia céu, não havia estrelas, não havia nuvens. Havia apenas uma escuridão verde escura, densa, e passando lentamente na frente do vidro reforçado. Um peixe abissal, estranho, com luz própria. Nós não estávamos voando. Nós estávamos no fundo. A percepção me atingiu como um soco físico. O avião tinha caído. Nós estávamos mortos. Eu estava morto. Não, não! Eu recuei chorando. A aeromoça deu um passo na minha direção. O som dos sapatos dela na água do chão foi um chapinhar nojento. A voz dela surgiu na minha cabeça. Não pelos ouvidos, mas direto no cérebro. Uma voz gorgolejante e afogada. Você não... daqui... Ela agarrou meu braço. A força era descomunal. O frio da mão dela queimou minha pele como fogo. Volte. Ela me empurrou. Com força. Eu caí para trás. Bati a cabeça no carrinho de bebidas. Acordei com um grito, puxando o ar como se estivesse me afogando. Senhor, senhor, está tudo bem? Abri os olhos. A luz da cabine estava normal, amarelada e quente. O barulho dos motores era um rugido reconfortante. Uma aeromoça, viva, seca, com o rosto corado, estava inclinada sobre mim, preocupada. O senhor teve um pesadelo? Gritou muito alto. Eu olhei em volta. O senhor gordo ao meu lado estava acordado, comendo amendoim, assistindo a um filme. A mulher do corredor lia seu livro, seco e perfeito. Eu toquei meu rosto. Suor. Apenas suor. Sim, eu disse, tremendo, tentando controlar a respiração. Foi só um pesadelo, desculpe. Ela sorriu, me ofereceu água e saiu. Eu encostei a cabeça na poltrona, o coração ainda batendo a mil. Foi só um sonho, hipóxia, cansaço. Eu tentei relaxar, tentei voltar ao normal. Foi quando eu senti o meu braço esquerdo, o lugar onde a aeromoça morta tinha me agarrado no sonho. Estava ardendo. Eu levantei a manga da camisa social. Na minha pele, perfeitamente desenhada em roxo e azul, havia a marca de uma mão. Uma mão fina, com dedos longos, e a marca estava molhada, não de suor, de água salgada. E preso nos pelos do meu braço, bem no meio da marca da mão, havia um pequeno pedaço de alga verde escura que cheirava a fundo de mar. Eu passei o resto das 6 horas de voo acordado, segurando o meu braço, olhando para os outros passageiros dormindo, rezando para que eles não começassem a pingar. Quando pousamos em Londres, eu li a notícia no celular enquanto o avião taxiava. Um voo da mesma companhia, que fazia a mesma rota, tinha desaparecido no Atlântico há exatos 10 anos, naquela mesma noite. Nunca acharam a fuselagem. Eu não sei como, mas eu sei onde eles estão. E eu sei que, por alguns minutos, o meu voo cruzou com o deles. E eles não gostaram da visita. Meu nome é Renato. Sou engenheiro civil. Viajo a trabalho pelo menos 2 vezes por mês. Conheço a rotina. Check-in, raio-x, a espera no portão, o café ruim. O avião, para mim, é como um ônibus com asas. Eu não tenho medo de turbulência nem de pouso forçado. Eu sou um homem de lógica, de concreto e cálculo. Mas o que aconteceu no voo 4096, de Manaus para São Paulo, na semana passada, não tem cálculo que explique. E me fez prometer que nunca mais entro numa aeronave à noite. Decolamos às 02h15 da manhã. O voo estava com meia lotação. Eu estava na poltrona 18A, na janela. A poltrona ao meu lado, a 18B, estava vazia. A 18C, no corredor, também. Eu teria a fileira só para mim. Ótimo. Apaguei assim que o aviso de apertar os cintos desligou. O zumbido constante dos motores funciona como uma canção de ninar para mim.
Acordei com frio. Não o friozinho normal do ar-condicionado. Era um frio que doía nas juntas, um frio úmido que fazia o tecido da minha calça jeans parecer molhado. Abri os olhos. A cabine estava na penumbra, iluminada apenas pelas luzes azuis de teto e pelas luzes de leitura de alguns passageiros insones lá na frente. Olhei para o relógio. 04:33. Estávamos sobre o centro do Brasil, na escuridão total. Foi quando eu senti o cheiro. O ar reciclado do avião geralmente tem cheiro de café velho e desinfetante, mas aquele cheiro era terroso. Cheirava a barro molhado, raiz arrancada e flores murchas. Cheiro de cemitério depois da chuva. Eu me ajeitei na poltrona, esfregando os braços para espantar o frio. Olhei para o lado, para a poltrona 18B. Ela não estava mais vazia. Havia alguém sentado ali. Meu coração deu um salto. Alguém trocou de lugar enquanto eu dormia, pensei. Era a explicação lógica. Era um menino. Devia ter uns 7 ou 8 anos. Ele estava encolhido no assento, usando um terninho preto, formal demais para uma criança, com uma gravata borboleta torta. Ele estava de cabeça baixa, olhando para as mãos no colo. "Oi, garoto", eu sussurrei, com a voz rouca de sono. "Cadê seus pais?" Ele não respondeu. Ele nem se mexeu. Eu olhei ao redor. A cabine estava silenciosa demais. Normalmente você ouve roncos, tosse, alguém indo ao banheiro. Mas o silêncio era absoluto, exceto pelo zunido dos motores, que parecia mais grave, mais arrastado. Voltei a olhar para o menino e notei a pele dele. Na penumbra azulada, a pele dele parecia cera. Era pálida, mas tinha um brilho estranho, artificial. E nas mãos dele, as mãos pequenas que estavam cruzadas no colo. As unhas estavam sujas, não sujas de brincar no parque. Estavam pretas, com terra socada debaixo delas. E as pontas dos dedos estavam em carne viva, esfoladas, como se ele tivesse cavado o chão com as próprias mãos por horas. "Ei!" chamei de novo, estendendo a mão para tocar o ombro dele. "Você está bem?" Quando meus dedos tocaram o tecido do terninho dele, eu recuei como se tivesse levado um choque. O terno estava gelado e úmido. O menino virou a cabeça lentamente na minha direção. Eu prendi a respiração. O rosto dele era bonito, angelical, mas os olhos estavam abertos, mas ele não piscava, e não havia brilho neles. Eram foscos, opacos, como bolas de gude que rolaram na poeira. E havia terra, grãos de terra preta saindo do canto da boca dele, escorrendo pelo queixo como se fosse saliva. Ele abriu a boca. Eu vi que os dentes estavam manchados de marrom. Ele não falou. A voz dele veio, mas não saiu da garganta. Eu a ouvi dentro da minha cabeça, como uma vibração no osso do meu crânio. "Está pesado." Eu me encolhi contra a janela. "O quê? O que está pesado?" "O céu." A voz ressoou na minha mente, cheia de estática e dor. "Nós não devíamos estar aqui." O avião deu um solavanco violento. Não foi turbulência. Foi como se tivéssemos batido em algo sólido lá em cima. As luzes da cabine piscaram e apagaram. Escuridão total. No escuro, o cheiro de terra molhada ficou insuportável, sufocante. Eu sentia o frio irradiando do corpo do menino ao meu lado. E então, eu senti uma mão pequena, gelada e suja de terra, agarrar o meu pulso. A força era descomunal, parecia uma morsa de ferro. "Ajuda!" A voz gritou na minha mente. "Me tira da caixa." Eu tentei gritar, mas o ar não saía. Eu tentei puxar meu braço, mas ele não soltava. Eu sentia a terra áspera arranhando minha pele. De repente, as máscaras de oxigênio caíram. Não houve aviso sonoro. Apenas as máscaras amarelas despencando do teto em silêncio. Mas quando eu olhei para as máscaras, elas não eram máscaras de oxigênio, eram raízes.
emaranhados de raízes finas e sujas de terra, pendiam do teto do avião, balançando na minha frente como cobras. Eu olhei para o corredor. Os outros passageiros, todos eles estavam sentados, imóveis. Mas não eram mais pessoas. Eram estátuas de barro cru, derretendo nas poltronas. Eu fechei os olhos e gritei com toda a força que tinha no pulmão, puxando meu braço. Me solta! Senhor! Senhor! Abri os olhos. A luz da manhã entrava pelas janelas. Uma aeromoça estava segurando meu ombro, me sacudindo levemente. Senhor, estamos iniciando a descida para Guarulhos. O senhor precisa levantar o encosto da poltrona. Eu olhei em volta, ofegante, suando frio. A cabine estava normal. O cheiro era de café. O sol brilhava lá fora. Eu olhei para a poltrona 18B. Vazia. O estofamento azul estava limpo. Não havia menino. Não havia terno preto. O menino, eu gaguejei, tinha uma criança aqui. A aeromoça sorriu, educada, mas confusa. Não, senhor, o voo não está lotado. Essa fileira é só do senhor. Eu assenti, tremendo. Foi um pesadelo, só um pesadelo. Ela se afastou. Eu fui levantar o encosto da minha poltrona. Minhas mãos ainda tremiam. Foi quando eu olhei para o meu pulso esquerdo, onde o menino tinha me agarrado. A manga da minha camisa branca estava suja. Havia uma marca de mão pequena, perfeita, feita de terra preta e úmida. Eu tentei limpar, esfregando com cuspe, desesperado. A terra saiu, mas a pele por baixo estava roxa, gelada, e no chão, no carpete entre os meus pés e a poltrona vazia, havia uma coisa. Eu me abaixei para pegar. Era uma fita de cetim preto, daquelas usadas em coroas de flores de velório. Estava velha, desfiada nas pontas, e nela, escrito em letras douradas que estavam descascando, lia-se apenas um fragmento de nome. As saudades eternas de Pedrinho. Eu guardei a fita no bolso. Eu desembarquei. Eu nunca contei isso para a minha esposa, mas eu pesquisei. Um dia depois eu pesquisei obituários em Manaus. Uma criança de 8 anos, Pedro, enterrada no dia anterior ao meu voo. Eles dizem que a alma sobe aos céus. Eu acho que às vezes ela se perde no caminho e pega carona com quem está passando por lá. E eu sei que da próxima vez que eu sentir cheiro de terra molhada a 10.000 metros de altura, eu não vou abrir os olhos. Meu nome é Fernando. Sou piloto comercial aposentado, mas essa história não aconteceu na cabine de comando. Aconteceu na classe econômica, no assento 42C, num voo noturno de Madrid para São Paulo há 3 anos. Eu estava voltando de férias, viajando como passageiro comum. Eu conheço aviões, eu conheço cada vibração da fuselagem, cada mudança de tom nas turbinas. Eu sei quando algo está errado antes mesmo dos alarmes soarem. Mas naquela noite os instrumentos não teriam detectado nada. Estávamos cruzando o Atlântico. Eram 3:30 da manhã. A cabine estava naquele estado de semicoma. Luzes apagadas, janelas fechadas, apenas o brilho azulado de algumas telas de entretenimento e o ressonar coletivo de 300 pessoas. Eu acordei com uma mudança na pressão. Não uma despressurização explosiva, mas uma mudança sutil, como se o ar tivesse ficado subitamente mais denso, mais pesado. Meus ouvidos estalaram dolorosamente. Olhei para o lado. Minha esposa dormia profundamente. O corredor estava vazio. Então eu senti o cheiro. Não era cheiro de comida de avião, nem de banheiro químico, nem de querosene. Era um cheiro adocicado, enjoativo e frio. Cheiro de flores velhas e formol. O cheiro inconfundível de uma capela mortuária. Eu me levantei. Precisava esticar as pernas e lavar o rosto. O cheiro estava me dando náuseas. Caminhei pelo corredor em direção à galley, cozinha do fundo. O carpete parecia estranhamente macio, esponjoso, como se estivesse úmido. Quando cheguei no fundo do avião, parei. As cortinas da galley estavam abertas. Não havia comissários ali.
Normalmente, em voos longos, sempre tem alguém lendo uma revista ou preparando café. Estava vazio. Mas o que me gelou não foi a ausência da tripulação, foi o frio. A temperatura ali atrás devia estar perto de 0 grau. Eu via a minha respiração condensar no ar. E no chão, perto da porta de saída de emergência direita, havia gelo. Uma fina camada de geada cobrindo o metal da porta e se espalhando pelo chão plástico da cozinha. Eu me aproximei. A geada não vinha de fora. Ela parecia estar brotando de dentro do avião, subindo pelo piso. Foi quando eu ouvi. Não era o barulho do vento. Vinha debaixo dos meus pés, do porão de carga. Eram batidas. Batidas rítmicas, pesadas, abafadas pelo piso da cabine. Alguém estava batendo no teto do compartimento de carga, logo abaixo de onde eu estava pisando. Toque, 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 pausa, toque, toque, toque. Eu sou piloto. Eu sei o que tem lá embaixo. Malas, carga postal. E em quase todo voo internacional, esquifes, caixões. O transporte de corpos, o humano restos, arrum, é rotina na aviação. Deve ser alguma carga solta batendo com a turbulência. Tentei racionalizar, embora o avião estivesse estável como uma mesa. As batidas pararam. E então, uma voz surgiu. Não era uma voz auditiva. Eu não a ouvi com meus ouvidos. Foi uma vibração que subiu pelos meus sapatos, percorreu minha espinha e ecoou dentro do meu crânio. Uma voz rouca, desesperada, abafada por madeira e metal. Está muito frio aqui. Eu recuei, batendo as costas nos armários de metal da Galley. Por favor, me tirem da caixa. Eu olhei para o chão. A geada estava se movendo. Ela estava formando padrões no piso. Não eram cristais aleatórios. Eram letras. A geada branca desenhou no chão cinza. S-O-C-O-R-R-O. Eu estava paralisado. O medo racional de piloto lutava com o terror primitivo. Eu precisava chamar alguém. Eu me virei para voltar para a cabine e chamar um comissário. Mas o corredor não estava mais vazio. Havia um homem parado no meio do corredor, na altura da fileira 50. Ele estava de costas para mim. Ele usava um terno escuro, mas o terno estava rasgado nas costas. E ele estava errado. A postura dele era torta, como se a coluna estivesse quebrada. Senhor! Eu chamei, a voz tremendo. O senhor precisa voltar para o seu assento. O homem começou a se virar. O movimento foi lento, mecânico, acompanhado de um som de estalo úmido. Quando ele ficou de frente para mim, eu senti meu coração falhar. A pele dele era azul acinzentada, coberta de cristais de gelo. Os lábios eram roxos e os olhos estavam costurados. Havia fios de sutura preta fechando as pálpebras. E no peito dele, pregada no terno com um alfinete, havia uma etiqueta de carga aérea. Aquelas etiquetas com código de barras. Ele não andou. Ele flutuou, arrastando os sapatos no carpete, vindo na minha direção. O cheiro de formol ficou insuportável. Você está quente. A voz ressoou na minha cabeça. Ele estendeu uma mão congelada. Os dedos eram pretos de necrose nas pontas. Eu não tinha para onde correr. A porta de emergência estava atrás de mim. Ele bloqueava o corredor. Ele chegou perto. O frio que emanava dele era tão intenso que meus cílios congelaram. Ele tocou meu rosto. A dor foi excruciante. Foi como encostar em nitrogênio líquido. Eu senti a pele da minha bochecha queimar com o frio. Me leve com você. Eu fechei os olhos e gritei. Ou tentei gritar. A escuridão me engoliu. Senhor! Senhor! Abri os olhos com um solavanco. Uma comissária me segurava pelos ombros. Eu estava caído no chão da Galley traseira. O senhor desmaiou. Está tudo bem? O senhor é diabético. Eu olhei ao redor. A luz da manhã entrava pelas janelas. O cheiro era de café fresco. A temperatura estava normal. Não havia geada. Não havia homem de terno. Eu caí?
Perguntei tonto. Sim, nós ouvimos o barulho. O senhor veio buscar água? Sim, água. Ela me ajudou a levantar e me levou de volta ao meu assento. Minha esposa acordou preocupada. Eu disse que foi só uma queda de pressão. Passamos o resto do voo em silêncio. Eu tentava me convencer de que foi uma alucinação. Hipóxia, talvez. Aterrissamos em Guarulhos. O desembarque foi normal. Mas quando eu estava esperando as malas na esteira, eu vi a movimentação. Pela janela de vidro que dava para o pátio, eu vi o pessoal de terra descarregando o porão dianteiro, as malas e depois o porão traseiro. Eles tiraram um esquife, uma caixa de madeira reforçada, coberta com a rede de carga. Eu fiquei olhando, hipnotizado. Um dos funcionários de terra, que estava manuseando a caixa, parou. Ele chamou o supervisor. Eles pareciam agitados. Eles apontaram para a tampa da caixa. Mesmo de longe eu vi. A madeira da tampa do caixão estava arranhada. Havia lascas de madeira levantadas, marcas profundas e frenéticas. Mas as marcas não eram de fora para dentro, eram de dentro para fora. Eu peguei minha mala e saí correndo do aeroporto. Eu fui ao banheiro assim que cheguei em casa. Fui lavar o rosto, tirar o cansaço da viagem. Quando eu olhei no espelho para fazer a barba, eu parei. Na minha bochecha esquerda, onde o homem tinha me tocado, havia uma marca. A pele estava pálida, morta, no formato exato de 3 dedos. Uma queimadura de frio que formava uma cicatriz permanente. Eu nunca mais voei como passageiro. E nunca mais voei à noite. Porque eu sei que, a 10.000 metros de altura, o véu entre os mundos fica fino. E às vezes quem está viajando lá embaixo, no frio do porão, acorda. E eles não gostam de viajar sozinhos. Meu nome é Marcelo. Sou auditor de qualidade, o que significa que passo a vida caçando erros. Erros em planilhas, erros em linhas de produção e, infelizmente, erros na minha própria rotina. Viajar de avião é meu escritório. Eu sei que a poltrona 12F tem mais espaço para as pernas no A320 e que o café da Companhia Azul é ligeiramente menos pior que o da Vermelha. Eu sou um homem de fatos. O que não pode ser medido não existe. Ou pelo menos, era nisso que eu acreditava até o voo 1904 de Recife para Porto Alegre com escala em Congonhas. Era um voo noturno, o famoso madrugadão. Decolamos a 0 O avião estava com 70% de ocupação. Eu estava na 15C, corredor. Ao meu lado, vazio. Na janela, um homem que dormiu antes da decolagem. Lá pela metade do voo, sobre o estado de Minas Gerais, a turbulência começou. Não era aquela turbulência forte que derruba café. Era uma vibração constante, chata, que fazia os bagageiros de teto tremerem num ritmo hipnótico. Acordei com sede, a garganta seca pelo ar-condicionado impiedoso. Olhei para o corredor. As luzes estavam apagadas, exceto pela iluminação de emergência no chão e o brilho azulado vindo da galley. Cozinha, lá na frente. O silêncio era quebrado apenas pelo ronco abafado das turbinas. Eu me levantei para ir ao banheiro no fundo da aeronave. Caminhei pelo corredor, segurando nos encostos das poltronas para me equilibrar na vibração constante. Passei pela fileira 20, 25, 30. Quando cheguei na fileira 33, eu parei. O avião era um modelo antigo. A configuração acabava na fileira 32. Atrás da 32, deveria haver apenas a parede do banheiro e a área de serviço. Mas havia uma fileira 33. Eram apenas 3 poltronas no lado direito, espremidas contra a parede do fundo, onde não deveria haver espaço físico para elas. O estofamento não era o couro azul escuro padrão do resto do avião. Era um tecido cinza, gasto, com padrão de losangos que eu não via em aviões há décadas. E na poltrona do meio, a 33E, havia alguém sentado. Eu pisquei, balancei a cabeça. Hipóxia, pensei. Falta de oxigênio no cérebro. Mas a fileira continuava lá. Era uma mulher.
Ela estava sentada com a postura rígida, as costas não tocavam o encosto. Ela usava um casaco de pele marrom pesado, totalmente inadequado para a temperatura da cabine, e um chapéu pequeno com um véu de rede que cobria metade do rosto. O que me paralisou foi o cheiro. Naquele ar estéril e seco do avião, subiu um odor violento de querosene queimado e terra preta, o cheiro de um acidente. Eu queria correr para o banheiro, lavar o rosto, acordar, mas meus pés pareciam colados no carpete. Senhora! Eu chamei, a voz saindo num sussurro trêmulo. Ela não se moveu. As mãos dela, pousadas sobre o colo, seguravam uma bolsa de couro vermelha. Mas as mãos estavam carbonizadas. A pele era negra, craquelada como carvão, e em alguns pontos o osso branco aparecia por baixo da carne queimada. No entanto, ela segurava a bolsa com delicadeza, como se não sentisse dor. Eu dei um passo para trás, o pânico subindo pela minha garganta como bile. A mulher começou a virar a cabeça na minha direção. O movimento foi acompanhado de um som. Não um som de articulação, mas o som de cinzas se movendo, de carvão se partindo. Quando o rosto dela ficou visível sob a luz fraca do corredor, eu tive que segurar um grito. O lado esquerdo do rosto estava intacto. Era uma mulher bonita, maquiada no estilo dos anos 80. O lado direito não existia. Era uma massa derretida de carne e osso exposto, onde o olho tinha virado uma gelatina branca e o maxilar estava fundido com o pescoço. E o olho bom, o olho esquerdo, humano e preservado, olhou diretamente para mim. Ele estava cheio de lágrimas. Lágrimas que, ao escorrerem pela bochecha, deixavam trilhas limpas na fuligem que cobria a pele dela. Ela abriu a boca, ou o que restava dela. Eu esperava um grito, mas ela apenas sussurrou. A voz era seca, como o vento passando em folhas mortas. Ele disse que estava seguro. O avião deu um solavanco brutal. As luzes de emergência piscaram. A mulher estendeu a mão carbonizada na minha direção. Ela segurava algo. Toma, ela chiou. Entregue para ele. Eu não queria pegar. Deus sabe que eu não queria. Mas o medo paralisante me fez estender a mão. Ela soltou o objeto na minha palma. Era frio, gelado. Um frio que queimou minha pele mais do que fogo. No momento em que o objeto tocou minha mão, a fileira 33 desapareceu. Eu estava parado de frente para a parede do banheiro. Não havia poltronas extras. Não havia mulher queimada. Apenas a parede branca de plástico e o aviso de lavatório. Eu caí de joelhos no corredor, ofegante. Uma comissária veio correndo do fundo. Senhor, o senhor está bem? Passou mal? Eu fechei a mão com força. O objeto ainda estava lá. Eu tropecei. Menti, me levantando com dificuldade. Só uma tontura. Eu voltei para o meu lugar. Eu não abri a mão até chegar em casa, em Porto Alegre. Eu dirigi segurando o volante com uma mão só, sentindo aquele pedaço de metal gelado na minha palma suada. Quando entrei no meu apartamento, com todas as luzes acesas, eu abri a mão. Era um anel. Uma aliança de ouro grossa, antiga. Estava amassada, deformada por um impacto violento e chamuscada de preto em um dos lados. Dentro havia uma gravação, quase ilegível, mas eu sou auditor. Eu leio detalhes. Peguei uma lupa. Dizia, Ricardo e Helena, 1982. Eu não dormi. Fui para o computador. Pesquisei voos antigos. Acidentes aéreos nos anos 80. Em 1982, um Boeing 727 bateu numa serra no Ceará. Voo 168. Todos morreram. Na lista de passageiros, Helena S. Eu tenho a aliança guardada numa caixa de metal, dentro de um cofre. Eu tentei me livrar dela. Joguei no lixo. Ela apareceu no meu bolso do paletó na viagem seguinte. Eu sei o que ela quer. Ela quer que eu entregue para o Ricardo. Mas o Ricardo também morreu naquele voo. O que me apavora não é o fantasma. O que me apavora é que toda vez que eu entro num avião agora e olho para o fundo, onde as fileiras acabam,
Eu vejo a sombra de uma poltrona extra se formando. E eu sei que ela está esperando eu achar o marido dela. E eu sei que, enquanto eu estiver com a aliança, eu sou o elo entre o voo dela e o meu. Meu nome é Comandante Almeida. Tenho 25 anos de aviação, 15 deles no comando de aeronaves de longo curso. Já vi de tudo lá em cima. Fogo de San Telmo dançando no para-brisa, auroras boreais que pareciam portais para outro mundo, e até objetos que a física não explica e que a gente prefere não relatar para não perder a licença. Eu sou um homem de ciência. Eu confio no meu radar, no meu TCAS, Sistema de Alerta de Tráfego e Prevenção de Colisão, e nos meus motores. Mas o que aconteceu no voo 804, cruzando o Atlântico Sul rumo à Europa, fez eu questionar tudo o que eu sabia sobre o céu. Era uma madrugada de lua cheia. Estávamos no nível de voo 380, 38 mil pés, bem no meio do vazio entre o Brasil e a África. É uma zona morta. O rádio VHF fica mudo, o radar de terra desaparece. Você é apenas um ponto de alumínio na escuridão. O copiloto, um rapaz novo chamado Breno, estava monitorando os instrumentos enquanto eu preenchia o diário de bordo sob a luz fraca da cabine. "Comandante", Breno disse. A voz dele tinha uma tensão que me fez largar a caneta. "Temos tráfego, às 9 horas. Olhei para o TCAS, a tela que mostra os aviões ao redor. Estava limpa, apenas o vazio digital. "O TCAS está limpo, Breno. Deve ser uma estrela ou um satélite." "Não, senhor. É visual e está perto demais." Eu me inclinei para a janela lateral esquerda. Meus olhos demoraram um segundo para ajustar o foco na escuridão externa. E então eu vi. Não era uma estrela. Havia uma silhueta escura, recortada contra o brilho prateado do mar lá embaixo e o luar acima. Era um avião, grande, um quadrimotor. Ele estava voando em paralelo a nós, um pouco mais baixo, talvez a uns 1000 pés de diferença. Meu estômago deu um nó. Um tráfego daquele tamanho, tão perto sem transponder ligado no meio do oceano. Isso é um pesadelo de colisão aérea. "Chame na frequência de emergência", ordenei pegando meu binóculo. "Agora!" Enquanto o Breno tentava contato, eu foquei as lentes na aeronave. A luz da lua bateu na fuselagem do outro avião. Não era um avião moderno. O design era antigo, um Boeing 707 ou um DC-8, daqueles charutos de metal dos anos 70. Mas o que me gelou o sangue não foi o modelo. O avião estava apagado. Não havia luzes de navegação, vermelha e verde. Não havia luz estroboscópica piscando na cauda. Não havia luzes de cabine. Era um fantasma de metal voando a 900 km/h no escuro total. "Ninguém responde, comandante", Breno sussurrou. Ele estava pálido. A aeronave misteriosa começou a subir, devagar. Ela estava nivelando conosco, quebrando todas as regras de separação vertical. Ela chegou ao nosso lado, asa com asa, a menos de 300 metros de distância. Pelo binóculo, eu conseguia ver os detalhes da fuselagem. A pintura estava descascada. Havia manchas escuras, longas estrias de ferrugem que escorriam das janelas como lágrimas negras. E havia algo mais. A fuselagem parecia ter limo, manchas esverdeadas, como se o avião tivesse sido resgatado do fundo de um pântano. Mas o terror real estava nas janelas. As persianas estavam todas abertas, e dentro da cabine de passageiros não havia escuridão total. Havia uma luz fraca, verde doente, como a bioluminescência de coisas que vivem no fundo do mar. E eu vi as silhuetas. As janelas estavam cheias, passageiros, todos sentados, todos imóveis. Eles estavam olhando para frente, rígidos. O avião vizinho chegou mais perto. Perto o suficiente para eu ver a cabine de comando deles. O vidro do cockpit deles estava trincado. Uma teia de aranha no vidro reforçado. E eu vi o piloto. Ele usava um uniforme antigo, branco, com o cap torto na cabeça.
A pele do rosto dele era inchada, cinzenta, com a textura de sabão molhado. Ele não estava olhando para os instrumentos, ele estava olhando para mim. Ele virou a cabeça lentamente. Eu vi, pelo binóculo, que a boca dele estava aberta, cheia de uma água escura que transbordava pelo queixo. O rádio do nosso avião, que estava em silêncio estático, ganhou vida. Não foi uma transmissão de voz. Foi um som de água. Um som borbulhante, gorgolejante, como alguém tentando gritar enquanto se afoga. E no meio do borbulhar, uma voz distorcida, metálica, sussurrou. 303, descendo. O piloto do outro avião soltou o manche. Ele levantou a mão inchada e acenou. Um aceno lento, triste. E então ele apontou para baixo, para o Oceano Negro. No mesmo instante, as 4 turbinas do avião fantasma pararam de girar. Eu vi as hélices dos motores, eram motores antigos, pararem no ar. Pela lei da física, ele deveria ter perdido sustentação e caído. Mas ele não caiu. Ele simplesmente começou a se dissolver. Como fumaça sendo soprada pelo vento, a fuselagem de metal corroído começou a virar neblina. A cauda sumiu primeiro, depois as asas, depois a cabine com aquele piloto afogado. Em 10 segundos não havia mais nada ao nosso lado, apenas a lua e o mar. O TCAS continuava limpo, o radar meteorológico não mostrava nada. Eu olhei para o Breno. Ele estava tremendo, com as mãos agarradas ao manche, os nós dos dedos brancos. "Você viu?" perguntei. Minha voz era a de um estranho. "Vi", ele respondeu sem me olhar. "O prefixo na cauda. PPVR." Ele não terminou. Ele não precisava. Nós terminamos o voo em silêncio absoluto. Fizemos o pouso em Lisboa mecanicamente. Quando chegamos ao solo, eu não relatei o incidente. Se eu relatasse que vi um avião fantasma dos anos 70, coberto de algas, voando ao meu lado, eu seria aposentado por insanidade no dia seguinte. Mas eu fui aos arquivos. Há muitos anos, um cargueiro 707 daquela companhia, fazendo aquela rota, desapareceu. Nunca acharam destroços. Nunca acharam corpos. O mistério da aviação brasileira. Hoje eu continuo voando. Mas quando cruzo o Atlântico, eu fecho a cortina da minha janela lateral e eu aumento o volume do rádio para abafar o silêncio, porque eu sei que eles ainda estão lá. Eles não caíram. Eles continuam voando, presos num loop eterno, tentando chegar a um destino que não existe mais, com a cabine cheia de água e os passageiros esperando o aviso de apertar os cintos que nunca vai apagar. E o pior... Eu acho que eles estavam procurando companhia.